Igreja ontem, hoje e amanhã. É sobre isso então que eu quero falar ao seu coração nesses próximos domingos, até o último domingo do mês de novembro, porque na verdade estamos chegando ao final de mais um ano, e quando chegamos no final de um ano, uma das coisas que começamos a fazer é planejar o ano seguinte. Começamos a sonhar com o próximo ano, com os próximos desafios, com os próximos projetos. E como igreja não é diferente. Hoje pela manhã, nos encontros com a palavra, eu comecei a compartilhar juntamente com a igreja sobre sonhos, sobre projetos, sobre o fundamento e a missão da Igreja de Jesus. E nos dividimos em grupos aqui, foi um tempo muito especial para falar sobre a nossa igreja, sobre os nossos sonhos, as nossas virtudes, os nossos defeitos. E vai ser assim ao longo do mês de novembro, pela manhã e à noite, porque em 2014 nós queremos uma igreja diferente, nós queremos uma comunidade diferente, nós queremos resgatar algumas coisas que perdemos ao longo do tempo, queremos aprender coisas novas que ainda não experimentamos e queremos ser a igreja que Jesus sonhou para nós. Por isso estamos fazendo mudanças, por isso estamos fazendo experiências, por isso estamos apresentando sonhos diante do Senhor. E por isso nós vamos à palavra de Deus ao longo do mês de novembro, para entender um pouco mais sobre o que a Bíblia nos fala sobre a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja de amanhã. A igreja de um passado que mora logo ao lado, a igreja que é um presente de Deus e a igreja para quem o futuro mora logo ali. Esses são os temas das próximas 3 mensagens, dos próximos 3 domingos. Mas antes de pensar sobre a igreja, de refletir sobre a igreja, você precisa decidir o que você vai fazer com relação à igreja de Jesus Cristo. E quem é da minha geração, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, deve se lembrar na época da ditadura militar, que havia um lema, quando o nacionalismo era algo muito forte, era algo muito impactante, que fazia parte de todo brasileiro. Brasil, ame-o ou deixe-o. Tem muita gente da minha época. Ame-o ou deixe-o. A ideia era que as pessoas deveriam fazer uma escolha. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da inflação alta, apesar de uma série de coisas, aqueles que queriam ser brasileiros, aqueles que queriam usufruir dessa nação, deveriam aprender a amar o Brasil. Deveriam aprender a amar essa nação. Ou então, fazer a opção de deixar o país, ao invés de simplesmente ficar dentro dele reclamando, questionando e, de certa forma, guardadas as devidas proporções, é que eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma decisão com relação à igreja de Jesus que se reúne nesse lugar. Ame-a ou deixe-a. Amar a igreja de Jesus que se reúne aqui ou fazer uma outra opção. E antes que você se escandalize, antes que você ache que eu me tornei um pastor ditador e que me acho o dono da igreja, eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que eu estou convidando você a refletir é sobre qual é o seu papel como igreja. O que você tem sido enquanto igreja. Como você tem vivido enquanto igreja. Como você tem amado a sua igreja. O que você tem falado da sua igreja. De que maneira você tem agido e contribuído para que a sua igreja, ou a igreja da qual você faz parte, seja a igreja que o apóstolo Paulo vai usar como referência na palavra de Deus para a relação conjugal. Esse texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, é utilizado via de regra para falar de casamento, da forma como os maridos devem amar as mulheres devem amar os maridos. Mas eu quero pedir a licença de destacar apenas a figura que o apóstolo Paulo coloca como referência, que é a figura do amor de Jesus Cristo pela sua igreja. O que Jesus Cristo fez por ela,
ou para ser mais específico, o que Jesus Cristo fez por mim e fez por você, para que nós nos tornássemos a igreja. O texto diz, a partir da segunda parte do versículo 25 de Efésios, capítulo 5, que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo amou a igreja. Cristo me amou, Cristo te amou, para que nós pudéssemos nos tornar igreja. A questão é, qual é o sentimento que você tem pela igreja de Jesus? Quais atitudes você tem tido para demonstrar o seu amor pela igreja de Jesus? Eu quero deixar muito claro, e sempre que falo sobre igreja, reforço isso, eu não estou falando desse templo, eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de uma instituição religiosa, estou falando de uma comunidade de homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que reconheceram o amor de Jesus pelas suas vidas, e que em algum momento, e por razões diferentes, resolveram se reunir em comunidade, para adorar, para servir, para glorificar, e para principalmente cumprir a missão maior de uma igreja, que é o quê? Quem estava hoje de manhã, qual é a maior missão de uma igreja, qual é a missão única de uma igreja? Fazer discípulos. Quem vem nos encontros com a palavra pela manhã sabe disso. A missão da igreja é fazer discípulos, fazer novos discípulos de Jesus. A questão é o que eu e você temos feito para demonstrar amor pela igreja. Porque muitas pessoas dizem, não, mas eu amo a igreja. Ama mesmo? O texto diz que Jesus amou a igreja. E por amar a igreja, ele se entregou por ela, para santificar essa igreja, para purificar essa igreja, para apresentá-la a si mesmo como gloriosa, sem mancha, santa e inculpável. Jesus fez algo para que eu e você não tivéssemos dúvida de que igreja é um propósito dele. Igreja é projeto de Jesus. Talvez não a igreja que você ouve ver na mídia. Talvez não a igreja que se tornou um negócio religioso. Talvez não a igreja que é uma instituição onde as pessoas usam como um pronto-socorro espiritual em busca somente de milagres para resolver os seus problemas. Talvez não a igreja que não é nada mais, nada menos do que uma disputa de poder, vaidade e ego. Mas essa igreja, uma comunidade de homens e mulheres remidos por Jesus, que querem fazer novos discípulos de Jesus. O que fazer para demonstrar amor pela igreja? O que fazer para demonstrar amor pela igreja de Jesus? O último censo do IBGE deixou muito claro que no Brasil, um dos grupos que começou a crescer muito na nossa nação são aqueles chamados os sem igreja. E por que começou a existir esse tipo de pessoas? São pessoas que, como Dan Kimball, que é o autor de um livro que eu recomendo para você, diz que são pessoas que gostam de Jesus, mas não da igreja. Pessoas que amam a Jesus, mas não a igreja. Pessoas que querem estar perto de Jesus, mas não da igreja. Por que é que isso tem acontecido? A minha suspeita e a minha hipótese, que o maior culpado, ou os maiores culpados, ou a maior culpada disso, é a própria igreja. E quando eu digo igreja, falo de mim e de você. Muitas pessoas amam a Jesus, gostam de Jesus e querem Jesus, mas não amam a igreja, não querem saber da igreja e querem distância de igreja. Porque talvez nós que somos a igreja de Jesus, perdemos o amor pela igreja. Essa igreja genuína que Jesus Cristo nos tornou um dia. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, de forma objetiva,
São 3 atitudes que tem todos aqueles que querem amar a igreja. Quem quer amar a igreja precisa, em primeiro lugar, buscar arrependimento. Quem quer amar a igreja precisa entender que, ao invés de ficar olhando para os defeitos dos outros, precisa começar a olhar pelos seus próprios defeitos enquanto igreja e se arrepender deles. É interessante que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 5, ele vai dizer para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo: vocês estão muito preocupados em olhar os defeitos dos outros. Vocês estão muito preocupados em apontar os defeitos dos outros. Vocês estão muito preocupados em dizer aonde os outros estão errados. Sabe qual é um grande problema, não só da igreja, mas de qualquer ser humano? Um dos grandes problemas é enfrentar os nossos erros. Porque enfrentar os nossos erros, medos e a nossa dor é algo que todos nós queremos adiar. Ninguém gosta de encarar os seus pecados. Ninguém gosta de encarar os seus defeitos. Ninguém gosta de encarar aquilo que é ruim na sua vida. Todos nós fugimos disso. Todos nós evitamos isso. Todos nós procuramos muitas vezes passar a vida fingindo como se isso não acontecesse. Mas enquanto igreja, o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que nós precisamos nos arrepender, enquanto igreja, dos erros que temos cometido, da omissão que temos tido, da preocupação de muitas vezes apontar o defeito do outro e não reconhecer os nossos próprios erros. Porque numa cultura onde todos olham para nós, o que a maioria de nós faz enquanto igreja é fugir dos nossos pecados e erros, buscando um meio de resolver o problema da vida dos outros. Sabe qual é a forma mais comum da pessoa fugir dos seus erros? Tentar resolver o problema da vida dos outros. Sabe qual é a forma mais comum da pessoa fugir dos seus defeitos? Apontando o defeito dos outros. Quem é uma igreja tem como primeira atitude da sua vida buscar contínuo arrependimento dos seus erros, dos seus pecados, e olhar para si mesmo e ver aquilo que precisa corrigir e melhorar na sua própria história, no seu próprio coração, na sua própria atitude, na sua própria vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, na forma como cuida do seu dinheiro, na forma como trata as pessoas, na forma como é responsável ou não, na forma como se relaciona com os outros. Quem é uma igreja busca arrependimento. Quem é uma igreja não busca se justificar. Quem é uma igreja, como diz o próprio Jesus em Mateus 7,5, antes de tirar o cisco do olho do outro, está pronto para tirar a trave do seu próprio olho. Ser igreja não é apontar e dizer pecador, pecadora, fulano e fulana. Ser igreja não é como o fariseu batendo no peito e dizer porque eu. Ser igreja é ser como Lázaro e dizer: tem misericórdia de mim, ai de mim que sou miserável pecador. Ser igreja é ser como o grande porque se fez pequeno, o grande apóstolo Paulo, que não somente diz, mas registra: miserável homem que sou, quem me livrará do caminho dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, é o que eu acabo fazendo. Qual foi a última vez que você disse isso para o Senhor? Qual foi a última vez que você se arrependeu e foi até alguém e pediu perdão? Alguém que você magoou? Nosso orgulho nos impede disso. A nossa pretensa espiritualidade, santidade, nos bloqueia isso. Mas amar a igreja de Jesus é ser capaz de se arrepender. Amar a igreja de Jesus é ser capaz de chorar pelos seus próprios pecados. Eu tenho batido nisso e quero continuar a dizer para você, querido, ser igreja é ser capaz de chorar os seus próprios pecados. E o problema da igreja de Jesus, de uma forma geral, é porque nós esquecemos e desaprendemos o chorar pelos nossos próprios pecados. A gente não chora mais pelos nossos pecados. Ao invés disso, a gente gasta o tempo e a energia apontando os pecados dos outros. Igreja, antes de apontar o pecado do outro, se arrepende dos seus próprios pecados. Porque quem aponta o pecado do outro antes de se arrepender dos seus próprios, não é igreja, é hipócrita, é fariseu, é religioso. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. A Bíblia que diz que os hipócritas procuram
erros nos outros e não veem as suas próprias falhas. Igreja, para amar a igreja, é preciso que você seja capaz de olhar para você mesmo e, antes de se preocupar com o que o outro tem que fazer, é estar em paz e consciência de que você está fazendo o máximo para melhorar aquilo que você tem que fazer com relação a você. É ser capaz de dizer, olha, o pastor é errado nisso, fulano é errado nisso, Beltrano é errado naquilo, ciclano, mas antes disso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu ainda tenho orgulho aqui, eu tenho vaidade aqui, eu sou arrogante aqui, eu sou mentiroso ali, eu não falo com todo mundo na igreja, tem gente na igreja que eu não gosto, eu não trato todo mundo igual. Eu reconheço, Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo porque eu não consigo contribuir financeiramente, porque eu não me dou, eu não me ofereço para ajudar nada. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou vendo um monte de coisa errada, mas, Senhor, tem misericórdia de mim, porque existe um monte de coisas erradas em mim que precisam ser tratadas pelo Senhor. Amar a igreja é ser capaz de se arrepender, é ser capaz de enfrentar os seus próprios erros, e se lembrar que, enquanto igreja, se você é igreja, existe uma promessa em João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas mais do que isso, nos purificar. Lembra do que Jesus fez pela igreja? Paulo diz em Efésios 5, Jesus amou a igreja e a purificou. Jesus não purifica templo, Jesus não purifica religião, Jesus não purifica título, Jesus purifica homens e mulheres que estão dispostos a se arrepender dos seus próprios pecados, a reconhecer que são pecadores, e que por aquilo que Deus fez na sua própria vida e na sua própria história, são testemunhas vivas e podem apontar e dizer para o outro, olha, isso é errado, não porque são santos, mas porque são resultado da graça, da misericórdia e da restauração de Deus, porque são um milagre de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, são o que são pela graça de Deus. Paulo diz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a graça do Senhor para comigo não foi em vão. Sabe por que tem muita gente odiando a igreja? Porque muitas vezes a igreja sabe apontar os erros delas, mas a igreja não é capaz de reconhecer os seus próprios erros, estender a mão e dizer, me perdoe, eu errei, me ajude, vamos recomeçar, vamos reconstruir, vamos retomar. Arrependimento. Cristo amou a igreja, Cristo te amou, Cristo te ama, mas Ele fez isso para que você seja capaz de ter coragem de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender dos seus erros, de reconhecer que você precisa mudar, de que Jesus quer mudar você enquanto igreja. E essa é a segunda atitude. Quem ama a igreja não simplesmente se arrepende, mas quem ama a igreja muda. Quem ama a igreja não pode ter síndrome de Gabriela, porque tem igreja que tem síndrome de Gabriela. Jesus diz assim, Paulo diz assim, Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e inculpável. Não adianta ficar se arrependendo e cometendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela muda, ela reconhece o seu erro, ela reconhece que errou, ela reconhece que estava fazendo errado, e ela muda. Sabe por quê, querido? Para o cristão, para um seguidor e para uma seguidora de Jesus, mudar não é uma opção, é algo vital, é questão de sobrevivência. O problema é que tem igreja que não muda. Nós somos assim, nós sempre fomos assim, nós fizemos assim, seremos assim. E quem quiser, que nos engula. Quem quiser, que nos aceite. Quem quiser, que venha para junto de nós. Não é preciso mudar. É preciso se reconhecer onde errou e fazer diferente. É preciso ter a coragem de viver uma vida de discipulado. De reconhecer, nós fizemos assim. Engraçado, porque nessa igreja, de uma forma especial,
E eu digo isso aonde eu vou como pastor. A turma, por incrível que pareça, a turma que tem mais facilidade de mudar nessa igreja são os idosos. Que via de regra a gente diz que o idoso é quem tem mais dificuldade, né? O idoso é mais resistente, porque já viveu mais coisas. Nessa igreja, aqueles que mais mudam, que renunciam, que abrem mão, que se adequam e querem dizer assim, é para mudar, é para melhorar, é para fazer a vontade de Deus, é para ganhar pessoas para Jesus, é para... Nós estamos dispostos a mudar e reconhecer que nós fazíamos assim, mas podemos fazer diferente. Nós fizemos assim um tempo, mas era bom lá, hoje não é melhor. São os idosos dessa igreja. São as pessoas que nos dão menos problema com mudanças. Eu nunca, tem 9 anos que eu estou aqui. Você pega essa turma que usa talco na cabeça aí, esse pessoal que tem talco na cabeça, podia citar o nome de um monte deles aqui. E alguns que não tem mais talco, porque o talco, né, não dá mais para botar talco, né, Ditinho? Moisés, Benedito, Ana Nery, Vigentina, Virgínia é aquela lá, viu, mãe? Aquela Virgínia, a irmã ainda não está na terceira idade. A outra Virgínia, senão a irmã vai ficar brava comigo. Virgínia. O que você coloca, o que você conversa, ele diz, pastor, o que precisa fazer? Pastor, não diz isso, pastor, vamos mudar, vamos fazer. O que precisa fazer para a igreja estar alcançando pessoas? É essa turma de cabeça branca que está aqui no sábado de noite do culto do Conexão, às vezes com som alto, com iluminação, com um negócio que é completamente diferente do que eles estão acostumados. Mas eles estão aqui, se adaptando a mudanças, querendo sua igreja, preocupados com a juventude, preocupados com as crianças, preocupados com o que está acontecendo. Estão abertos à mudança porque eles entendem que a igreja não é deles. Mas porque assim como Cristo amou a igreja, os amou, eles amam aqueles que aqui estão e que são diferentes deles, que pensam diferentes deles, que têm gosto musical diferente, que se vestem até muito diferente deles. Mas eles entenderam que essa é a igreja. Entenderam que amar a igreja está disposto a aceitar mudança. Porque discipulado, vida cristã, é um estilo de vida, de aprendizado que começa com mudança no coração. Amar a igreja é estar disposto a mudar. E mudança acontece no coração. A igreja não é um lugar do eu quero, eu gosto, eu sempre fiz assim, nem a síndrome de Gabriela. Como é que é a síndrome da Gabriela? Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Agora eu quero dizer para você, querido, a palavra de Deus diz que cuidado, que algumas coisas que você fez sempre assim, na eternidade não vai ser assim. Na eternidade não vai ser assim. É preciso estar disposto a mudar, porque você tem que mudar o seu coração. Mudança de atitude, mudança de postura, mudança na forma como você trata as pessoas, mudança na forma como você se relaciona com as pessoas, mudança na forma como você cuida das coisas, como você trata a igreja. Tem gente que trata a igreja como se fosse sua. Tem gente que, eu acho que se pudesse, botava a igreja quando acabasse na mochila e levava para casa. Não, querido, é tempo de mudança. É tempo de mudar. É tempo de se arrepender, é tempo de ver onde você errou. É tempo de fazer diferente. E eu não estou falando mudar por mudar, eu estou falando mudar o que é bom para a maioria. O que as pessoas entendem. Como nós vamos alcançar mais pessoas para Jesus. Como nós vamos ser mais relevantes para esse bairro. Como nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Mas não precisa ir lá para fora, não, é para quem está do seu lado aí. Como eu posso fazer diferente? Talvez o ano todo você chegou, se sentou e nunca cumprimentou alguém que está do seu lado. É hora de se arrepender e dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou chegar e vou me sentar e vou me policiar para fazer diferente. Todo mundo que chegar e se sentar do meu lado, eu vou dar boa noite. Se eu não conheço, eu vou perguntar o nome e dizer, quem é você? É mudar em pequenas coisas. É mudar e não falar somente com aqueles que você conhece, mas falar com aqueles que você não conhece também, e que também são igreja. É mudar de tentar talvez não sentar sempre no mesmo lugar. Eu sei que tem aquele lugarzinho cativo, que você gosta melhor, que você acha que é o meu ângulo mais bonito, e você gosta de me ver desse lugar, eu sei disso. Mas talvez sentar num lugar diferente, falar com alguém diferente, orar com alguém diferente. Amar a igreja é sair da rotina. Mas tem gente que está há 50 anos, senta no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas,
só fala com as mesmas pessoas, faz do mesmo jeito, para o carro no mesmo lugar, sai do mesmo jeito e chega em casa, come a mesma coisa. Tem que mudar, irmão. Amar a igreja, eu sempre fiz assim. Quantos novos discípulos de Jesus você ganhou fazendo assim? Se nenhum, está na hora de mudar. Quantas novas pessoas você conheceu esse ano? Nenhuma, está na hora de mudar. Está errado. Quantas pessoas você alcançou para Jesus esse ano? Nenhuma, está na hora de mudar. Quantos novos membros que chegaram esse ano você conheceu, deu um abraço e disse, que bom que você veio para cá e você é igreja comigo? Nenhuma, está na hora de mudar. Quantas vezes você disse muito obrigado para um voluntário que trabalha na igreja? Nenhuma! Você tem que se arrepender e tem que mudar. Quantas vezes você contribuiu financeiramente para que tudo que acontecesse aqui? Nenhuma! Você tem que se arrepender e está na hora de mudar. Quantas vezes você disse, pode contar comigo? Para um líder de ministério, para alguém, você pode contar comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Nenhuma! Você tem que se arrepender e está na hora de mudar. Porque amar a igreja é estar disposto à mudança, porque mudança é discipulado, e discipulado é mudança. Isso começa no coração. Isso começa no coração. Cristo amou a igreja. Por isso ele se mudou. Por isso ele deixou o trono. Ele estava bem demais lá. Mas por amar a igreja, ele mudou de endereço. Ele deixou o trono da glória do Pai. E foi morar numa estrebaria. Teve que arrumar uma profissão de carpinteiro. Teve que pegar trânsito, não sei se lá tinha, mas se ele morasse em São Paulo teria. Teve que aturar fofoca dos outros. Teve que aguentar injúria. Ele teve que fazer diferente por quê? Porque ele amou a igreja. E por amar a igreja ele mudou. Ele se relacionou com pessoas difíceis. Ele se relacionou com gente que não gostava dele, com gente que falava mal dele, gente que não entendia a mensagem dele. Ele se doou e estendeu a mão para quem não merecia. Ser igreja é amar a igreja, e amar a igreja é mudar. Jesus amou a igreja, por isso ele mudou. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você, porque amar a igreja é arrependimento, amar a igreja é mudança, mas amar a igreja é essencialmente comprometimento. É interessante que Paulo diz, Cristo amou e se entregou por ela. Talvez uma palavra que seja o melhor sinônimo de comprometimento seja entrega. Eu confesso a você que esse tem sido um tempo de muita felicidade pelo comprometimento de alguns irmãos e irmãs com a igreja de Jesus. Eu digo a você que essa igreja está de portas abertas primeiro pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele é dono da igreja. E em segundo lugar, pela entrega e doação de muita gente. De muita gente. Que põe seu suor, seu carro, seu tempo, seu dinheiro, que voluntariamente cuida das coisas da igreja, que voluntariamente ensina crianças, que voluntariamente cuida do estacionamento, que voluntariamente passa aqui e dá um curso para a comunidade. Tem gente que aqui é aluno, né? Aluno do curso nosso aqui, está aqui, ela é seu esposo, está junto com a família, é aluna do curso aqui que a gente está dando. Hoje à tarde uma senhora falou para mim, a dona Val, falou, pastor, quando é que é o culto? O culto começa agora às 4 horas? Eu falei, não, é 6h30. Porque eu queria vir aqui, porque é diferente, esse voluntariado de vocês mexe comigo, essa igreja é diferente. É gostoso as pessoas estarem aqui fazendo assim. Domingo, hoje não, mas domingo que vem eu venho, que eu quero estar nessa igreja. Amar a igreja é se entregar. Para vir para cá sábado, feriado, ensaiar. Para tirar do bolso do seu orçamento o dinheiro que podia gastar para ter um pouco mais de conforto, de luxo, e fazer um monte de coisas, ter um carro zero, e ter carro seminovo para poder construir e contribuir na casa do Senhor. É usar o talento de pedreiro, é usar o sorriso para ficar em pé nessas portas aí, ó, e às vezes não receber nem uma boa noite. É se entregar, preparando durante a semana o culto, é se entregar preparando as letras, preparando imagens como essa. É se entregar, ficando às vezes até 11h30, 2, 3 horas da manhã, decorando e pensando o que vai acontecer aqui. Amar a igreja é comprometimento. O grande problema da igreja é que as pessoas querem comunhão sem compromisso. Não existe comunhão sem compromisso, querido.
Não tem essa de dizer nós amamos, nós somos uma comunhão. Se você não se compromete a conhecer pessoas, a amar pessoas, a orar por elas, a sorrir, a saber quem é, a estar junto com elas, você não vai ter comunhão com pessoas que você se encontra com elas no domingo à noite, de 18h30 às 20h30. É impossível. Impossível. Esqueça. Não dá para ter comunhão com gente que você vê durante 2 horas uma vez de semana. E vê, né? Você não conversa, você vê, porque você senta, canta, mas você não fala com a maioria das pessoas. Não dá para ter comunhão. As pessoas querem comunhão sem compromisso. As pessoas querem aprender umas com as outras. Não, nós queremos aprender umas com as outras, mas sem ser ensinada por ninguém. Você tem que ter comprometimento. Para vir para cá é domingo de manhã, sim. É difícil, trabalha. Eu disse isso hoje de manhã. Eu duvido que alguém que venha para a escola bíblica dominical não tem mais nada para fazer. A começar por mim. No mínimo, você acha que eu não gostaria de dormir até 10h30, 11 horas da manhã no domingo? Você acha que eu cheguei a esse grau de santidade sobrenatural? Não cheguei, não. Querer, eu queria, eu gostaria, precisaria. E eu acho que a maioria daqueles que estão aqui nos domingos pela manhã também. Eu acho que ninguém que vem para cá no domingo de manhã para estudar a Bíblia, não vem, mas vem por quê? Porque tem comprometimento, porque quer aprender umas com as outras. E tem comprometimento com o estudo da palavra, tem comprometimento não só de aprender, mas de ensinar, porque aqui um fala, outro fala, ensina, compartilha, certo e é. Amar a igreja é ter comprometimento. Amar a igreja, usando algumas palavras que foram colocadas hoje pela manhã aqui no estudo, pela própria igreja, é renúncia, é compromisso, é doação, é entrega, é voluntariado. Amar a igreja é mais do que vir numa celebração semanal. As pessoas, eu quero dizer isso para você, sabe por que o IBGE deu esse índice tão alto de pessoas que amam a Jesus, mas não querem saber da igreja? Porque as pessoas não vão acreditar no cristianismo se elas não sentirem que nós, a igreja, acreditamos nele. As pessoas não vão acreditar num Cristo se elas não sentirem que nós acreditamos nesse Cristo. As pessoas não vão buscar a esse Cristo se elas não perceberem que nós, a igreja, estamos buscando esse Cristo. As pessoas não vão priorizar Jesus se a igreja não priorizar Jesus, se elas não perceberem que nós priorizamos. Não adianta você dar folheto, você evangelizar, você cantar e você falar para ela, se ela não vê na sua vida que isso é uma realidade. Amar a igreja é ter comprometimento. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus um dia olhou para nós e ele resolveu mudar. Ele viu a grande bobagem que nossos pais, Adão e Eva, e se você é evolucionista, a gente conversa depois. Mas eu creio que Deus criou todas as coisas. Sou historiador, acadêmico e provo a você isso da minha perspectiva, ponto final. Mas eu creio que Adão e Eva erraram. E Deus mudou. Como mudou? Ele disse assim, eu vou dar uma nova chance. Eu vou dar uma nova oportunidade porque eu amo essa gente. E aí ele resolveu mudar e disse para Jesus, olha, você vai mudar de endereço. Você vai ter uma família como eles, você vai ser tentado como eles, você vai encarar trânsito como eles, você vai pagar conta como eles, você vai ter governantes corruptos como eles, mas você vai lá para demonstrar o meu amor por eles, porque sobre você, sobre a tua atitude, sobre o teu exemplo, eu vou edificar a minha igreja. É o que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim, sobre esta declaração, eu vou edificar a minha igreja. E para quem quiser amar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, ame-a ou deixe-a. Senão você vai ser um religioso, um hipócrita, um fariseu, qualquer outra coisa, mas você não vai ser igreja. Essa não é uma palavra simpática, eu sei disso, mas é o que a Bíblia diz. Sinto muito. Eu não quero que você vá embora, eu não quero que você deixe a igreja. Mas eu quero que você se disponha a amar a igreja, a amar o Jesus da igreja e a ser igreja de verdade. Porque você está aqui, não porque eu, porque você, mas porque Jesus Cristo nos amou enquanto igreja. Pagou o preço pelos nossos pecados. E Ele se comprometeu com a minha história e se comprometeu com a sua história. É por isso que você é igreja. Sabe qual é a nossa parte?
a nossa parte é fazer a nossa parte. Qual é a minha parte, pastor? A sua parte é fazer a sua parte. Você é igreja. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe do que você tem que se arrepender. Você sabe no que você tem que mudar e fazer diferente. Você sabe. Porque você é igreja. E você sabe aonde você tem que se comprometer. Agora, eu não sou o dono da igreja. Quem está te mandando dizer isso é o dono da igreja, que é o Senhor. Porque eu não morri por você, quem sou eu? A sua parte é fazer a sua parte. O grande problema é que muitas vezes nós estamos investindo todos os nossos esforços na sobrevivência de uma instituição. Nós estamos investindo os nossos esforços na sobrevivência de uma instituição, quando o nosso objetivo deveria ser a transformação das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Eu podia chegar aqui com um novo projeto, igreja com propósito, rede ministerial, igreja sem propósito, oferecer a Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora, da mulher que ora mais ou menos, Bíblia de batalha espiritual, vitória financeira e outros itens. Eu poderia fazer, mas não adianta mudar a instituição. Não adianta mudar a casca. Não adianta mudar a forma. Porque igreja não é nada disso. Igreja somos eu e você. Todas essas coisas são ferramentas. O grande problema é que nós estamos gastando muito tempo, muito esforço na sobrevivência de uma instituição, quando o nosso objetivo deveria ser a transformação da nossa própria vida, da nossa própria igreja, a começar por mim e por você. Sabe por quê? Eu quero terminar essa palavra lendo para você o que Dan Kimball diz nesse livro, quando ele faz estudos sobre igreja. Eles amam a Jesus, mas odeiam a igreja. Ele vai dizer exatamente isso. Creio verdadeiramente que muitas pessoas mudarão de ideia sobre a igreja, se conhecerem cristãos que quebrem os estereótipos e se preocupem com elas. Henry Nouwen, que é um outro teólogo, vai dizer: quando somos feridos pela igreja, a nossa tentação é rejeitar a igreja. Entretanto, rejeitar a igreja torna-se muito difícil, ou ao rejeitar a igreja, torna-se muito difícil manter-nos em contato com Cristo vivo. Quando dizemos, amo Jesus, mas odeio a igreja, acabamos por perder não somente a igreja, mas Cristo também. O desafio é perdoar a igreja. O desafio se torna particularmente grande porque quase nunca a igreja pede o nosso perdão, pelo menos não oficialmente. Mas a igreja, como organização humana que falha com frequência, precisa do nosso perdão. Embora a igreja, como o Cristo vivo entre nós, continue a nos oferecer o perdão. É importante pensar na igreja não como um prédio ou como algo concreto, mas como uma comunidade de pessoas fracas que lutam, da qual nós fazemos parte e na qual encontramos o nosso Senhor e o nosso Redentor. Que não sejamos fracos, mas tenhamos a força e a coragem de escapar dessa subcultura cristã e verdadeiramente ser uma igreja em missão. Que oremos fervorosamente, com coração missional, pedindo que o Espírito de Deus se mova na vida daqueles com quem estamos fazendo amizade. Que as pessoas que gostam de Jesus, mas não da igreja, compreendam que o Jesus da Bíblia e também a vida plena e maravilhosa que a sua vida, morte e ressurreição trazem, estão disponíveis. E que elas deixem de gostar de Jesus para amar a Jesus. E de não gostar da igreja para amar a igreja, reconhecendo que esta, a despeito das suas fraquezas e enganos, ainda é o corpo de Jesus Cristo e a noiva que Ele ama. Nós somos a noiva amada do Senhor. Cristo amou a igreja. A questão é o que você quer fazer com ela. Por isso, não existe opção diferente. A igreja, você a ama ou você a deixa. Cristo amou a igreja e deu a mim e a você todas as condições para que nós pudéssemos amá-la, para que nós pudéssemos vivê-la e para que nós pudéssemos ser um agente para que outras pessoas, através da igreja, conhecessem a esse Cristo, que é apaixonado pela igreja e pelas pessoas que fazem parte dela. Feche os seus olhos. Eu quero orar.
minha oração, a minha oração é que ao fazer parte dessa ou de qualquer outra igreja, você entenda que a razão disso não é fazer parte de uma religião, de uma denominação, de uma instituição, mas é entender que você faz parte dessa igreja porque Cristo amou e ama você. Ele se entregou, Ele te purificou, Ele te restaurou, e que o mínimo que você pode fazer é amar a igreja. E amar a igreja é se arrepender do que você não tem sido nem vivido como igreja. Amar a igreja é mudar o seu jeito de ser igreja. Amar a igreja é se comprometer e se unir àquilo que Cristo está fazendo na igreja que é dele. Que o Senhor da igreja nos dê graça. Que o seu Espírito nos confronte naquilo que precisamos nos arrepender. Que o seu Espírito nos dê coragem e disciplina para mudar, um dia de cada vez, mas mudar. Que o seu Espírito quebrante o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa frieza espiritual para achar que a igreja é nossa. E que o seu amor nos constranja a ponto de nos comprometermos de verdade, de corpo, alma, coração, com Jesus e a estratégia que Ele criou para implantar o seu reino na terra, que somos eu e você, a noiva do Cordeiro, também conhecida como igreja de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos a igreja que o Senhor sonhou. Ajuda-nos a sermos constrangidos pelo Teu amor, Pai. Tira a indiferença, tira a religiosidade, tira o eu, começar por mim, tira o orgulho, tira o passado, no sentido de que o passado é suficiente, tira o presente, no sentido de que o que estamos fazendo é o ideal, mas enche-nos, ó Deus, da Tua presença, enche-nos da Tua graça e quebranta-nos diante do Senhor, fazendo-nos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, e que se não nos arrependermos, se não nos quebrantarmos, como ouvimos aqui nessa noite, se não aprendermos a nos prostrarmos aos Teus pés, mudarmos e sermos mudados pelo Senhor, e que se não nos comprometermos primeiro com o Senhor da igreja, qualquer outra coisa que fizermos aqui será mero ativismo, mera religiosidade. A Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, tem misericórdia de nós e dá-nos um amor apaixonado pelo Senhor da igreja, para que aí sim, então, possamos pensar, fazer, querer, planejar aquilo que vai acontecer na Tua igreja. E se existem pessoas aqui nessa noite que apenas frequentam igrejas, que gostam da igreja, mas que ainda não tomaram uma decisão pessoal com o Senhor da igreja, que façam isso nessa noite, que assumam um compromisso pessoal com Jesus, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode transformar a história, aquele que pode promover todas as mudanças necessárias, mas que nós nessa noite, cada um de nós, possamos nos render aos Teus pés, e parar de pensar o que queremos, ou desejamos, ou gostamos, mas nos derramar diante do Senhor, estarmos sensíveis à Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor da igreja quer dela, ou seja, o que o Senhor da igreja quer de cada um de nós. Que cada um de nós nessa noite se renda ao Senhor, ouça a Tua voz, e que a partir do mover do Teu Espírito, do arrependimento, do quebrantamento, da confissão, da mudança e do comprometimento, haja um avivamento da igreja do Senhor nesse lugar. Porque esse verdadeiro avivamento, ele acontece pelo mover do dono da igreja, do seu Espírito. Ele acontece pelo quebrantamento de homens e mulheres que foram alcançados pelo amor desse Cristo da igreja. Ele acontece pela mudança de homens e mulheres. Acontece pelo comprometimento de homens e mulheres com Cristo e com a missão que Ele confiou à sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma palavra do Senhor para o nosso coração. Que ela não seja recebida como uma palavra de confronto,
mas como uma palavra de amor, de alerta, de acolhimento, de quebrantamento. E de que aquilo, Pai, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração e na mente do ser humano, é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Que nós, como igreja, possamos, cada um de nós, nos derramarmos diante do Senhor, nos rendermos diante do Senhor, e colocarmos e darmos a nossa vida ao Senhor, e nos entregarmos ao Senhor, assim como o Senhor se entregou por nós, para experimentarmos a verdadeira igreja.